Fala meu, beleza? Atualmente eu lidero uma equipe de baixa senioridade, que tem na maior parte dela júniors. E hoje eu vou te contar porque essa é uma das equipes que eu já tive que mais entrega e que tem mais senso de equipe. E olha, meu amigo, isso vai contra tudo que o mercado fala sobre montar um time bom. O preconceito do mercado. Todo mundo que monta um time geralmente vai querer 5 sêniors, cada um com 10 anos de experiência, e realmente isso parece um sonho, mas literalmente ninguém te fala o que acontece depois de algum tempo. Aquele sênior que já não está mais muito motivado, ele está vários anos já no mesmo ciclo, trabalhando sempre em equipes diferentes e projetos desafiadores, e ele acaba perdendo a motivação. E isso, querendo ou não, é algo normal na nossa profissão. Aí tu vai olhar pro teu time, é um time sem gás, sem vontade, por mais que todos tenham experiências gigantes em grandes empresas. E sem aquela energia de alguém que ainda tem algo para provar. Eu já trabalhei em muitos times assim, e senioridade não garante entrega boa, não garante união e muito menos motivação. O que o júnior tem que ninguém valoriza. E o júnior tem uma coisa que o mercado subestima demais: sangue nos olhos de verdade. Cada task para o júnior é uma grande oportunidade de aprendizado, de provar que ele é suficiente, de crescimento. O júnior realmente não tem aquele ego ferido por receber feedback, de alguém falar para ele que ele precisa melhorar. E também não tem aqueles vícios de antes era assim, por que não continua assim? Nós sempre fizemos desse jeito. E quando tu pega essa energia toda do júnior que ele tem nesse início de carreira na TI e dá uma direção para essa energia, meu amigo, eu vou te contar. É combustível puro. Eu já vi muitos plenos entregarem muito mais do que sêniors com 10 ou mais anos de carreira, que só queriam fechar o ticket, o card e ir embora. Porque principalmente um entregava tarefa e o outro resolvia problemas. E aí tá a grande diferença. A base, o programador pragmático. E obviamente aqui no meu time não é só motivação que conta. A gente tem uma base que a gente segue e que se torna nossas diretrizes no dia a dia de trabalho. Aqui no time a gente trabalha com a ideologia e a metodologia do programador pragmático. E isso muda completamente como o time vê o próprio trabalho. Desde o começo eu falo pro meu time: vocês simplesmente não entregam código, vocês resolvem problemas reais de pessoas reais. O código é só uma consequência disso, não um objetivo. Ter esse entendimento desde o começo realmente vai fazer tua carreira alavancar muito mais rápido. Porque se tu chega hoje num time de seniors, tu vai reparar que alguma parte deles já pensa dessa forma, nessa questão de resolver um problema e não somente código, e outra parte simplesmente tá ali desenvolvendo, produzindo código sem sentido algum e sem saber o porquê tá fazendo aquilo ali. Então, na prática, o que isso significa? Antes de abrir a tua ideia, tu entender o porquê, o como e para quem tu tá desenvolvendo aquela demanda em específico. Hoje, todos os meus júniors, eles chegam na task não pensando como desenvolvedor, mas primeiramente pensando como usuário. E eu te garanto que isso é bem raro até em times que só tem seniors. Objetivo claro antes da sprint. Obviamente que de nada adianta ter uma mentalidade certa sem ter um direcionamento claro. Antes de qualquer sprint começar, independente se o desenvolvedor ele é júnior, pleno, sênior, especialista, ele vai ficar sabendo qual que é o objetivo claro daquela sprint. Se a gente ter 5 tarefas na sprint, a gente não pode colocar 5 tarefas como objetivo, porque quem prioriza tudo acaba não priorizando nada. E antes de começar a sprint, todos os desenvolvedores, seja júnior, pleno, sênior, especialista, eles aceitam e se comprometem com aquele objetivo da sprint. Um time sem objetivo claro, ele trabalha muito e acaba entregando muito pouco. E é simples assim. Sucesso de todos, fracasso de todos também. Mas sabe o que realmente faz muita diferença num time? O senso de responsabilidade coletiva. Aqui no time a gente acabou com a frase "eu terminei a minha task". Se alguém está travado em uma demanda, o time para junto e ajuda a destravar junto. Porque a sprint, no final das contas, é do time e não de um indivíduo em específico. Quando algo dá errado, ninguém aponta o dedo. Todo mundo pergunta: o que a gente poderia ter feito de diferente e o que a gente pode fazer de diferente para isso não acontecer de novo? E quando tudo dá certo, obviamente a vitória é coletiva, não é de uma pessoa só.
E tudo isso acabou criando um ambiente onde as pessoas não têm medo de pedir ajuda. Eles se sentem confortáveis, porque eles não querem ficar travados para acabar não ferrando com a sprint. E essa é uma baita soft skill que o desenvolvedor precisa ter. Ele precisa saber pedir ajuda na hora certa. Obviamente, eu também não estou falando que se em 20 minutos a pessoa não conseguir concluir a tarefa, ela já precisa pedir ajuda. Mas a pessoa não pode ficar 2, 3 dias ali com a mesma tarefa, travado justamente porque ela acabou não perguntando para ninguém. E o dia que o meu time começou a ter esse senso muito mais coletivo e não tão individualista, a entrega acabou dobrando. Porque o sucesso é de todos, mas o fracasso também é. O papel do líder. E daí tu me pergunta, qual que é o papel do líder nesse cenário todo? Com um time sênior, você facilita, mas com um time júnior você forma. E com isso, a tua responsabilidade ela é muito, mas muito maior. Mas, obviamente, a recompensa também é muito grande, porque tu vê que um júnior que chegou há 3 meses sem saber nem o que era regra de negócio, 3 meses depois, já sabendo o que é uma regra de negócio e questionando os requisitos em alguma reunião. E na prática, tudo se resume em falar sobre o porquê da tarefa estar sendo desenvolvida ou estando em backlog, e não somente o que e o como. E uma dica muito importante é colocar os júniors nessas conversas sobre negócio desde cedo, mesmo que seja simplesmente para ouvir. E com isso tu consegue ver a tua equipe aumentando de maturidade, às vezes sem a pessoa ter evoluído para um pleno ou para um sênior. Tu vai conseguir ver desenvolvedores júniors ou trainees fazendo questionamentos melhores que muitos sêniors ficaram na dúvida sobre algum requisito e acabaram não fazendo nenhuma pergunta. E isso é extremamente gratificante. E quanto à cultura do programador pragmático, quando tu perceber que tem algum dev novo que chegou ou algum dev que já está no teu time e ele começa a ter algumas atitudes muito individualistas, não pensando no coletivo, é extremamente importante corrigir antes de se tornar hábito. E o principal, a tua missão não é ser o melhor dev do time, é fazer o time ser melhor que você. Então era isso, galera. Se tu curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e bora pra cima, que esse é só o começo. Tamo junto!